Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Você é nosso convidado. Fica conosco aqui, assiste o vídeo até o final. Certamente Deus tem uma palavra ao seu coração. E se você gostou desse conteúdo, confirma aí no like, dá esse joinha aí, para que a gente entenda que este vídeo tem te ajudado de alguma forma e assim nós possamos continuar produzindo mais conteúdo no caminho certo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículos do 22 ao 32, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, uma palavra que eu tenho certeza que é conhecida de toda a igreja. São palavras que são vez ou outra mencionados por pregadores, por pastores, por dirigentes. Não é uma palavra estranha aos ouvidos do povo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é: o título da mensagem diz: Jesus anda por sobre o mar. Veja, nós temos um texto onde nós vemos que Jesus se retirou para orar sozinho. É interessante, irmãos, nós entendermos que há momentos em que precisamos de coletividade e há momentos que precisamos estar sozinhos. Há momentos em que você precisa de um aconselhamento, ok. Há momentos em que você precisa de amigos, ok. Há momento em que você precisa de multidão, ok. Mas há momentos em que você precisa estar sozinho. O mesmo Mateus vai nos ensinar como orar, e ele vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que está contigo em secreto, em segredo, você e Deus. Há momentos em que você precisa isolar-se e ter um momento de conversa com Deus a sós. Jesus fez isso, ele foi conversar com o Pai e ele estava só. Enquanto ele está orando, ele manda os discípulos irem para a outra banda, para a outra margem, para o outro lado. Mas, enquanto isto acontece, neste intervalo, os discípulos são surpreendidos por uma grande tempestade. E aqui nós podemos começar a pensar o que se passa não só na minha cabeça, mas na cabeça de todos vocês que nos assistem. Afinal de contas, às vezes as pessoas acham que pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que têm responsabilidade na igreja ou que têm cargos de destaque, as pessoas às vezes acreditam que essas pessoas são sobre-humanas, que essas pessoas não têm problema, que essas pessoas não sentem dor, que essas pessoas não choram, que essas pessoas não se machucam. Isso é um pensamento totalmente errado. Nós vemos que os 12 discípulos do Mestre, os 12 apóstolos, as 12 pessoas que caminhavam com Cristo, que viam os milagres, que presenciavam a manifestação do poder de Deus, estão agora chacoalhando em uma tempestade.
Sabe que isso é interessante? Isso é interessante porque isso acaba com mitos. Pessoas que dizem que ser crente é vida fácil. Pessoas que dizem que ser crente é ter uma vida de regalias. Pessoas que pregam informando que se você aceitar Jesus, você vai viver um conto de fadas. E não vai. Não tem príncipe, não tem princesa, não tem cavalo branco, não tem magia. Tem vida real. Os 12 apóstolos de Cristo estão agora sendo açoitados pelo vento, chacoalhados pelo mar. Estão apavorados, estão com medo, estão se sentindo impotentes e estão agora desesperados. O desespero também chega na vida do crente. O desespero também chega na igreja. O desespero também chega na vida do homem de Deus. Basta olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, para Elias, o profeta tão usado por Deus, que desejou a morte. O dia do desespero chega para todos. É da nossa natureza, é da nossa condição. É preciso estar muito alicerçado em Cristo para poder socorrer a si mesmo em tais momentos. E o interessante é que enquanto os discípulos apanham do mar, enquanto eles são afrontados pelo vento, lá vem Jesus. Jesus vem caminhando sobre a tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem observando o cenário. Aprendemos aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa, Jesus, ausente do barco, não é sinônimo de desgraça, não é sinônimo de tragédia. Jesus ausente do barco é sinônimo de preparação. Você está aprendendo no vento, você está aprendendo no mar, você está aprendendo na tempestade, você está amadurecendo, você está crescendo, você está aumentando a sua fé, você está tendo intimidade com Deus. E enquanto os discípulos vivenciam essa experiência, Jesus, ele se aproxima. Os discípulos olham para Jesus e imediatamente são consumidos por um pavor inexplicável. E alguém grita, é um fantasma, é uma alma, é um espírito. Às vezes, Jesus, ele vem ao nosso encontro e a gente não conhece Jesus. A gente acha que não é ele. A gente não reconhece ele. A gente não alcança a sua grandiosidade. E a gente se assombra, se espanta e se apavora desnecessariamente. Jesus, querendo consolá-los, vai gritar e vai dizer, calma, sou eu, é eu estou chegando, eu estou indo socorrer, eu estou indo ajudar, eu estou indo consolar, eu estou indo acalmar, eu estou indo para estender a mão, calma. Pedro, como sempre, Pedro era Pedro. Pedro olha a situação em volta e diz, se tu és quem tu dizes que és, manda-me ir ter contigo. Pedro, irmãos, faz uma coisa que é extraordinária. Pedro não quer ficar dentro do barco. Pedro quer andar na tempestade. Se é Jesus que está na tempestade, Pedro quer estar na tempestade. Pedro quer andar sobre as águas. Pedro quer ter um novo horizonte. Pedro quer ter uma nova visão. Pedro quer ter um novo alcance. Pedro quer ter uma nova experiência. Ora, se Jesus, meu mestre, meu Senhor, se Jesus, que me chamou, está andando sobre as águas, se ele está no meio da tempestade, então eu quero estar lá com ele. E Jesus vai dizer, vem Pedro, vem viver algo novo, vem viver algo diferente. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas o versículo que nós lemos vai dizer o seguinte, reparando, porém, na força do vento, teve medo. É o verso 30. Jesus está comigo, Jesus está com você, mas em algum momento nós temos medo. Medo do vento, medo da água, medo da situação,
medo da angústia, medo da tristeza, medo da dor, medo das opiniões terceiras, medo dos julgamentos, medo das afrontas. E quando Pedro ele dá espaço ao medo, ele afunda. O medo te afunda. O medo te consome. O medo te corrói. O medo te leva à depressão. O medo te leva à ansiedade. O medo te leva ao sofrimento antecipado. Mas Pedro, que agora está afundando com medo, também lembra-se que Jesus continua na tempestade. Jesus continua andando sobre as águas. E Pedro imediatamente vai dizer: Senhor, salva-me. E o versículo de número 31 diz: E prontamente Jesus, estendendo a mão, e prontamente, não é daqui a pouco, não é depois, não é amanhã, não é daqui a um ano, é prontamente, é agora. Prontamente Jesus estende as mãos e socorre Pedro e levanta Pedro. Jesus vai te socorrer, Jesus vai te levantar, Jesus vai te sustentar e vocês vão andar na tempestade. A Bíblia vai continuar falando conosco e ele vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se tem uma coisa que consome o homem é a dúvida. Será? Será que vai? Será que eu chego? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que é para mim? Será? Arranque a dúvida da sua vida. Arranque a insegurança. Arranque o medo exacerbado. Arranque aquilo que tem te consumido a alma. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Certamente, Deus não só vai socorrê-lo, como, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ei, Jesus vai entrar no barco e o vento vai se calar, o mar vai se aquietar e você vai navegar, porque Cristo entrou no barco. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.